Luffy é suede a Yaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o tema é uma realidade que todos nós teremos que participar, que é a audiência celestial, que já foi juridicamente determinada por Deus. Ainda que achamos que temos livre-arbítrio, a determinação está homologada. E é essa a nossa opção de escolha entre o bem e o mal, de seguir, executar as regras, as éticas da obediência a Deus, pois tudo que o homem planta, ele recolherá. Pois como está em Gálatas 6, versículo 7, 8 e 9, que nos afirma que não erreis, Deus não se deixa se escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E se não cansarmos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deixar esses princípios éticos doutrinários, né? Então eu vou deixar bem nítido o primeiro passo de tudo isso, determinativo, está em Marcos 16:15 e o versículo 16, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, sem excepcionalidade. E aí quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É o que eu falei, que a determinação nossa é a obediência, o dever relativado entre o bem e o mal, obedecer às regras, à ética, à prática de conduta do ensinamento de Deus ao nosso comportamento. Mas o segundo passo está também em Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões, nunca ele prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia, porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por isso que temos que ter essa estabilidade. Pois o terceiro passo é o que está em João 10:10. É aí que está o alerta. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas disse Jesus, né? Conforme é a condição que nós temos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que eu vou dizer isso? Que o quarto passo é o que nos alerta de 2 Coríntios 5:10. Diz que, porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo, bem ou mal. Pois aí, se tratando de, como eu falei, da opinião de escolha, das nossas escolhas, e isso tudo começou no início da vida. No livro de Gênesis, no capítulo 2, relata o versículo 7, 8 e 9, o versículo 16 e 17, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe em seus narizes e o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vida
e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque ao dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí, para você entender, dentro dessa contaminação, é que em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, 13 e 14, nos esclarece, pelo que como o pecado entrou por um homem, né? Como que pelo um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, e muitos não entendem, né? Porque até ali estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, escondido, não havendo lei. Aí você vai entender, no entanto, a morte reinou desde Adão a Moisés, foi aonde que foi, dentro dessa orientação celestial, disciplinar, que eu estou falando que foi essa infecciosidade adâmica no princípio. Bom, o pecado ele reinou desde Adão até Moisés, que aí foi dado orientação de instrução para disciplina psicológica e espiritual. E aí até sobre aqueles que não pecaram, da semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir, conforme eu citei lá, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, né? Mas para você entender a finalização no livro de Apocalipse, nesse quinto ponto, capítulo 20, do versículo 11 a 15, e aí é que está essa condição de todos nós termos que participar desse grande tribunal celestial. Ainda que achamos que temos essa opção, que é determinação que achamos que é livre-arbítrio, mas é a opção de escolha determinativa. Que no livro do Apocalipse diz que vi um grande trono branco, tá? E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos. Isso não significa crianças e adultos, mas também está relacionado aos empoderados, que se sente superior como ser humano na face da terra, os comandantes, os que se sentem dentro dessa arrogância autoritária, né? E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se o livro, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aí é que está, aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, como a morte e o inferno também foi lançado no lago de fogo e enxofre. A morte é um tipo de aprisionamento que passou ao ser, não só nesse campo físico, espiritual, intelectual, devido a essa desobediência. E conforme eu estou falando, o dia vem. E os abalos mundialmente que estão acontecendo, não é novidade para nós que sabemos que a palavra de Deus nos alerta, mas o maior
alerta é essa realidade que todos teremos que participar. Que Hebreus 9, 27 diz que aos homens está designado morrerem uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. É aí que teremos que estar nessa audiência celestial, desse sentenciamento para aquele que faz boas obras ou má obra. Mas que fica essa mensagem expressiva, objetiva, para o seu procedimento e comportamento e o alerta, porque nós devemos retornar ao pó como era antes, e o Espírito a Deus que o deu. Mas que fique essa mensagem expressiva, objetiva, determinativa, que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal celestial. E cada um terá que dar conta daquilo que fez, bem ou mal, nada ficará impune. E é por isso que eu afirmo que Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.